Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro, parceria aí com o canal Tudo Pelo Flamengo, S1 Live, a gente aqui, eu, Marquinhos e a Isabelle Costa, naquela cobertura que vocês gostam de acompanhar, né? Mostrando aí os dois lados, ela foi lá conversar com o Abel Ferreira, a gente também tem aqui a coletiva do Paulo Souza, tem a zona mista com o Marquinhos. E aí eu já vou começar aqui convidando você a se inscrever nos canais, né? Muito importante, também acompanhar os nossos patrocinadores aí no comentário fixado e na descrição. Mas eu quero já começar, para a gente já ir direto ao assunto, né? Depois desse empate aí que o Flamengo merecia a vitória, que faltou o gol, mas que a gente percebe muita evolução. Inclusive a gente conversou aqui sem gravar com o Manuel Cordeiro, que é o adjunto, né? O treinador adjunto, o auxiliar do Paulo Souza, e todos a gente percebe um otimismo muito grande deles na evolução do Flamengo. Conversei com o Paulo Grilo também, e ele falou para mim, estamos todos juntos, vamos juntos nessa, né? Muito confiantes os dois no bom desempenho do Flamengo. Mas a Isabelle Costa foi lá, após o empate, conversar com o técnico Abel Ferreira. E aí, conta pra gente. Boa noite, galera. Boa noite, Papa, Marquinhos, todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, coletiva de imprensa do Abel Ferreira, a gente abriu a coletiva justamente perguntando sobre esse duelo de portugueses no futebol brasileiro, tendo em vista que o Abel já está fazendo a história dele no Palmeiras e o Paulo Souza está tentando, né, conquistar, fazer a história dele no Flamengo. E achei muito importante o que o Abel falou, porque ele disse que competência não tem nada a ver com nacionalidade e elogiou muito o Paulo Souza. O Abel Ferreira fez questão de elogiar o trabalho que o Paulo Souza vem fazendo e também falou que, ele disse, eu não gosto de perder, mas eu queria muito que tivesse pelo menos esse jogo saído empatado com 1-1, né? Que tivesse gols. E realmente foi o que ficou faltando. O Abel, é claro, né, tenta falar que foi equilibrado, mas o que a gente viu foi um domínio do Flamengo. O Flamengo dominou demais, o Flamengo atacou muito, né? Foi um jogo equilibrado, em alguns momentos foi, mas o Flamengo teve uma evolução absurda e atacou demais, né? Então, o Abel Ferreira também destaca alguns jogadores, vocês vão ver, na coletiva de imprensa, ele destaca alguns jogadores muito importantes. E a gente está vendo que ainda tem alguns jogadores do Flamengo, né, saindo aqui do Maracanã agora. E aí, nosso grande Daniel Cabral ali passando aí, o Daniel passando aqui. Valeu, Dani. Abraço. A gente não pode abordar os jogadores aqui nesse momento, né? É um momento que a gente tem que respeitar só os jogadores que estão na zona mista. Mas vamos acompanhar aqui agora o momento que a Isabelle Costa falou, né, com o Abel Ferreira, justamente sobre esse trabalho do Paulo Souza também, né, aqui no Brasil. E o Abel Ferreira foi muito legal. Boa noite, Abel, tudo bem? Isabelle Costa. Trabalho aqui no Rio, mas sempre acompanhando o seu trabalho. E queria falar, além do jogo também, hoje você enfrentou um português no comando de uma equipe brasileira. Você vem fazendo história aqui no Brasil, no comando do Palmeiras. E o Paulo Souza está tentando também fazer a história dele. Queria te perguntar como foi enfrentar o time do Paulo, como foi também ver um português comandando a equipe brasileira. O que você acha também dessa chegada de vocês aqui no futebol brasileiro? Obrigada. Olha, boa noite em primeiro lugar. Dizer-vos que fique bem claro, primeiro, que a competência não tem nacionalidade. Dizer-vos que admirei o Paulo quando ele era jogador, porque ele é mais velho que eu há uns anos, não sei precisar quantos, mas pelo menos uns 10 anos mais velho que eu. Eu ainda sonhava em ser jogador e ele já jogava em grandes times, portanto eu tenho um respeito muito grande por ele, por aquilo que ele foi como jogador e o que ganhou. A minha carreira de jogador comparada com a dele fica anos-luz de distância. Ele como treinador fez uma caminhada fora do nosso país, apesar de ser português, ele, o grande trajeto dele foi fora. Mas dizer-vos que não há um duelo entre o Abel e o Paulo, há um duelo entre duas grandes equipas brasileiras, uma que é o Palmeiras e outra que é o Flamengo.
e dentro das duas equipas que têm grandes jogadores, e acho que, complementando ainda um bocadinho à frente da pergunta, acho que foi um grande jogo onde as duas equipas procuraram vencer. A única pena que eu tenho, e apesar de acharem que eu digo que não gosto de sofrer golos, não gosto, mas acho que este era um jogo que tinha que acabar empatado com golos, mas na minha opinião, é só a minha opinião, foi um grande jogo técnica e taticamente que se assistiu hoje aqui neste grande estádio que é o Maracanã. E no apagar das luzes, chegamos aqui da coletiva do Abel Ferreira, né? Apagar das luzes literalmente. Toda vez que a gente está gravando, o Maracanã desliga tudo. Mas é sinal que a gente trabalha até tarde, né? E outra coisa, hein? Davi Luiz passou aqui, falou com a gente, super de boa, né? A gente percebe os jogadores felizes, né? Mais leves. Rapaz, tá difícil, hein? Os deuses não querem que a gente termine a nossa... Então vamos fazer o seguinte, vamos agilizar, vamos acompanhar a Zona Mista, como é que foi a Zona Mista. Marquinhos, tem algum detalhe para passar rapidinho pra gente? Do que foi que você... Com quem que você conversou? O que aconteceu aí na Zona Mista? Conversei com o Thiago Maia e com o Everton Ribeiro. E pro Everton Ribeiro eu perguntei para ele sobre a situação da torcida, né? Porque mais um jogo que o Everton Ribeiro faz um excelente jogo. A torcida aplaude, ele sai aplaudido, a torcida gosta. E lá atrás, no momento ruim, teve essa situação do Everton Ribeiro, né? Falar que não sei sobre essa situação de reunião com o torcedor, que não é normal. E eu perguntei para ele agora o que ele falaria para esse torcedor. Porque lá atrás, com certeza, algum torcedor ficou querendo escutar e saber o que ele tinha para falar. E além do Everton Ribeiro, teve quem mais? Além do Everton Ribeiro, teve o Thiago Maia. E eu perguntei para o Thiago Maia sobre a situação das faltas táticas que o Palmeiras faz para parar as jogadas, parar o lance. E aí vocês vão ver o que ele respondeu. Everton, o torcedor hoje veio mais uma vez, lotou o Maracanã, mais uma vez aplaudiu bastante o time, você também foi bastante aplaudido. Queria aproveitar e mandar algum recado para esse torcedor, tendo em vista que muitos torcedores queriam lá atrás, quando o momento não estava bom, conversar, ter uma resposta, e você acabou também chegando no aeroporto, falando que não estava sabendo disso. O que você pode falar para esse torcedor hoje, que parece que começa a ficar satisfeito com a equipe? Acho que a torcida tem sempre o direito de cobrar, de querer o melhor para o Flamengo. Como eles querem a vitória, nós queremos muito e a gente está trabalhando para isso. Eles hoje fizeram uma festa linda e mais uma vez nos apoiaram, nos deram força. Eu acho que com a gente correndo ali dentro de campo, 90 minutos, buscando a vitória, eles ficam cada vez mais contentes, mais alegres e satisfeitos com o que a gente vem fazendo em campo. E eles pode ter certeza que continuando vindo, nos apoiando, a gente vai dar sempre o máximo para poder vencer. Hoje, infelizmente, não conseguimos, mas vamos estar mais fortes para o próximo jogo e trazer essa vitória que eles tanto merecem. Você disse ali agora há pouco sobre jogar perto do Arrasca e o quanto que talvez isso possa ter te ajudado hoje. A gente falou aqui agora de talvez esse poder ter sido um dos melhores jogos seus da temporada. Você acha que é mais ou menos por aí? Jogar perto do Arrascaeta te ajuda a deixar em campo o melhor futebol que você pode dar para o Flamengo? Sim, né? O Arrasca é muito bom jogar com ele, a gente se entende bem. E agora ele estando mais perto de mim, a gente troca muito passe e isso dificulta a marcação. E como eu falei, é muito fácil jogar com o Arrasca, craque. Isso a gente vai entrosando cada vez mais e só quem tem a ganhar é o Flamengo. Você está satisfeito com a atuação do time hoje, apesar da vitória não ter vindo? Acho que satisfeito com a atuação sim, mas a gente precisava ter caprichado um pouquinho mais para conseguir a vitória, que era o que a gente buscou até o último minuto. Everton fez grandes defesas, mas eu acho que esse é o caminho que a gente tem que continuar, com os pés no chão, trabalhando para estar cada vez mais encaixado, mais intenso, para a gente buscar as vitórias daqui para frente. Falando em caprichar mais um pouquinho assim, a torcida, independente do resultado, aplaudiu o time depois do jogo, porque o time jogou realmente muito bem. Mas eu queria saber de você o que mais atrapalhou o Flamengo. A maneira do Palmeiras jogar, de escolher, desconstruir o tempo inteiro, jogar com um monte de gente lá atrás, fazendo faltas, você mesmo estava saindo de frente ali, sofreu uma falta, ou a arbitragem, que ficou picotando também o jogo durante muitos lances? Não, a gente sabe que a arbitragem às vezes marca uma falta e outra deixa seguir, mas isso a gente deixa para a diretoria, eles estão sempre de olho, sempre firmes, né, com quem precisa ser falado. A gente se preocupa ali dentro de campo. O Palmeiras é uma grande equipe,
tem o seu jeito de jogar. E hoje eu acho que foi um dos poucos jogos contra eles que eles tentaram jogar mais. Então foi um jogo aberto e felizmente não conseguimos o gol, mas saímos satisfeitos com a grande partida e vamos em busca de mais e melhorar cada jogo. Ô Everton, você falasse um pouco sobre a liberdade que vocês têm para conversar com o Paulo Souza no dia a dia. Existe uma espécie de meio termo sobre aquilo que ele acredita ser o melhor para o Flamengo e o que vocês também acreditam que podem contribuir para esse Flamengo, como por exemplo, você sendo encaixado mais próximo do Arrascaeta e diferente daquele posicionamento que você estava exercendo no início do trabalho dele aqui no Flamengo? Ele sempre procura o diálogo, né? Mas deixar bem claro aqui que é sempre ele que tem a decisão final, ele que está escolhendo botar cada jogador na posição que foi hoje, foram nos últimos jogos. E acredito que quanto mais ele vai conhecendo a equipe e nós vamos conhecendo o esquema dele, a gente vem melhorando e estamos provando isso dentro de campo. Everton, o Wilton Pereira Sampaio foi o principal homem do sistema defensivo do Palmeiras? Não, a gente também não pode atribuir tudo na conta dele, né? Ele teve os seus acertos, seus erros, mas eu até falei com ele que ele tentou deixar jogar mais esse jogo, mas teve algumas faltas que foram faltas, ele não deu, mas isso cabe à diretoria, quem é competente é para falar. Boa noite, tudo bem? O jogo hoje realmente foi, apesar do Flamengo hoje, na minha opinião, ter apresentado um dos seus melhores posturas táticas, entendendo como você falou ali, o jogo hoje foi muito picotado com as chamadas faltas táticas do lado do Palmeiras. Como lidar, para você que joga no meio de campo, como lidar com isso ali, para ter paciência, para essa bola chegar e sair esse gol, o que não aconteceu? Cara, eu acho que para parar nossos atacantes ali tem que fazer falta, se deixar passar os caras vão dentro do gol. Eu acho, como eu falei, eu acho que a arbitragem devia ser um pouco mais justa, né? Eu acho que, não querendo aqui dar um de coitado, não, longe disso, mas eu acho que tem que ser justo. Eu acho que se é falta pra gente tem que marcar, se é falta pra eles tem que marcar também, mas tem que ser justo, por dois lados. Uma situação que cria uma expectativa positiva pro restante da temporada? Com certeza, como eu falei, a gente não pode estar conformado com aquilo que a gente apresentou, fica feliz, mas porém, sempre dá para evoluir mais. Eu acho que a gente tem que treinar, né, aquilo que o Paulo sempre pede pra gente, né, que ele fala, até brinca com a gente com os conceitos, né, e que a gente possa estar evoluindo cada vez mais cada jogo. Você falou ali agora há pouco sobre... Você falou ali agora há pouco sobre a sua resposta, né, que você mesmo deu na rede social. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque chamou muita atenção e, de uma certa forma, é uma maneira de chamar o torcedor para perto e humanizar um pouco mais a situação. É assim que você se sente quando você chega na rede social e responde uma crítica da maneira como você respondeu? Cara, eu tava no DOP, e aí eu peguei meu celular e vários comentários, né, esse cara realmente tem razão. Eu acho que quando eu cheguei eu dei uma resposta, mostrei aquilo que eu sei fazer, vim fazer aqui. E o jogo que eu joguei, que ele deu aquele comentário, eu acho que ele só falou verdades, mas graças a Deus eu evoluí, né? Eu tive a consciência ali que eu não tinha que xingar. Eu acho que tem que reconhecer o erro mesmo, exato, tem que reconhecer e graças a Deus agora deu certo. Espero que ele esteja contente agora do que eu fiz hoje, né? E o time também. Sua melhor atuação desde a sua volta, Thiago? Oi? Sua melhor atuação desde a sua volta? Com certeza. Espero que possa evoluir mais ainda para frente. Então é isso, galera. Muito obrigado aí pela sua companhia. Mais uma super cobertura nossa aqui, cara. Eu vou finalizar aqui com a coletiva do Paulo Souza, né? Interessante a gente passar para a galera que ainda não viu a coletiva do Paulo Souza. E, na sequência, eu vou mostrar aqui alguns lances aí interessantes que, inclusive, a bola na trave do Arrascaeta, o Flamengo esteve muito perto de abrir o placar. E, mais uma vez, eu peço que você se inscreva na S1 Live, Paparazzo Rubro-Negro e tudo pelo Flamengo. Um grande abraço. Até amanhã no Mengão, 11h30. Valeu! Paulo, boa noite para você. Luana Trindade, da Flá TV. Queria exaltar, com certeza foi um jogaço aqui hoje. O Flamengo tem evoluído, né, a cada partida. E eu queria que você falasse um pouquinho da transição defensiva do Flamengo. O perde e pressiona funcionou muito bem, principalmente no segundo tempo. Como foi essa preparação para se defender de um dos melhores contra-ataques do Brasil? Bom, sempre que eles quiseram jogar mais curto ou entre linhas, não foi conseguido. Acho que a equipa muito bem a reduzir espaços, a controlar muito bem todas essas possibilidades. A única coisa que eles conseguiram foi, de qualquer maneira,
algumas vezes com algum tempo e procurando esse mesmo espaço atrás da nossa linha defensiva, sempre que nós tínhamos que subir. E todas as vezes que pressionávamos, pois eles procuraram mesmo do seu goleiro passe bem nas costas para poder-nos, dentro da sua velocidade, dos seus timings de jogadores, disponibilidade física que eles têm na linha da frente, de poderem chegar mais perto da nossa baliza e a partir daí poderem então, em alguma circunstância, sobretudo na segunda parte, conseguir uma ou outra vez de ter 2 ou 3 passos consecutivos com a equipa alta. É um jogo que nós sabíamos perfeitamente que ia ser exatamente assim. A equipa esteve muito bem, esteve muito concentrada, com uma boa redução das linhas, sobretudo das distâncias da nossa linha defensiva, que nos permitiu sempre defender muito bem. Pecado por este resultado, merecíamos muito mais por tudo aquilo que nós fizemos. Uma primeira parte extraordinária, uma segunda parte de maior controle, com uma intensidade ligeiramente mais baixa em certos momentos, mas com um maior controle, e tudo aquilo, ou seja, a única coisa que acabou por não acontecer foi mesmo o golo, mas merecíamos sair vencedores hoje, pelo aquilo que fizemos. Paulo, boa noite. Fred Gomes, do Globoesporte.com. Paulo, você, depois do jogo contra o Botafogo, você havia falado que vocês ainda procuravam a sinergia entre a torcida e o time. E hoje, assim, no resultado, foi de 0-0, obviamente que o Flamengo jogou muito bem, vocês saíram muito aplaudidos, a torcida gritando o nome dos jogadores do Flamengo, o seu. Você acha que foi encontrada a tal sinergia que você esperava? E outra pergunta em relação ao Pedro, você ia colocá-lo no final do jogo. Nas últimas partidas, ele tem tido uma minutagem menor. Vocês tiveram alguma conversa em relação a isso, sobre a utilização dele? Obrigado, uma boa noite. Não tivemos várias conversas, já durante estes meses que cá estou, mas não tivemos uma conversa em relação à minutagem, até porque os jogos são diferentes, os momentos são diferentes, e a disponibilidade do Pedro e de todos tem que ser máxima, porque a qualquer momento a equipa precisa deles e eles têm que estar prontos para poderem performar da melhor forma para juntos podermos vencer. Em relação à sinergia, como eu disse na coletiva anterior, é constante, tem que ser constante, porque no Flamengo, quando se ganha estamos no céu, quando se perde estamos no inferno, há muita volatilidade, muito também originado por vocês, na vossa forma de sensacionalista, que vos percebo, porque estou há mais de 30 anos no futebol e sei que muitas vezes acontece exatamente isso, mas como eu disse anteriormente na última coletiva, acho que eles têm que se sentir representados no campo pelos nossos jogadores, e para se sentirem representados é eles sentirem que nós damos tudo. Podemos ter uma menor performance a nível técnica, mas a nível de procedimento de dar tudo, eles temos que ser, ou seja, têm que nos reconhecer e eles vão nos reconhecendo. Então é isso que nós pretendemos, essa sinergia, dar tudo para podermos ganhar, e hoje merecemos ganhar. Não aconteceu, com certeza vamos continuar a ser o mais consistentes jogo após jogo para que as vitórias continuem a vir. Boa noite, Paulo. Raiane Meirelles, da Rádio Ativa FM. Hoje, como todo mundo falou, o Flamengo foi mais organizado, foi realmente um jogão. Eu queria saber, são 2 perguntas. Se hoje você já vê o Flamengo com um pouco mais de cara de Paulo Souza, e qual sabor esse empate tem para você? O sabor, como eu lhe disse anteriormente, por tudo aquilo que a equipa fez, por aquilo que produziu, pela qualidade de jogo, pelo volume de jogo, mereceu um outro resultado. Penso que as duas equipas estão de parabéns, cada uma com ideias bem distintas de jogo. Palmeiras é uma equipa muito difícil, uma equipa que tem uma disponibilidade física e mental de trabalhar sem bola, esperando sempre momentos para poderem contra-atacar de uma forma vertiginosa e com muita capacidade de o poder fazer. Nós estivemos sempre muito concentrados nesse mesmo preciso momento e por isso
merecemos por tudo aquilo que fizemos. Acho que, sem dúvida, a única equipa que teve muito abaixo hoje no campo foi mesmo a equipa de arbitragem. Não teve ao mesmo nível das duas equipas, infelizmente, mas merecemos ganhar. Depois a primeira pergunta disse, primeira parte. Como eu tenho dito nas outras, ou seja, cada vez estamos a ser mais consistentes, estamos a produzir, a ter um volume de jogo muito bom, e é nesse caminho que temos de estar. É uma equipa, em relação, por exemplo, ao Palmeiras, há uma grande diferença do momento da construção, onde estão eles e onde estamos nós, mas estar oferecer a qualidade de jogo que nós oferecemos hoje contra uma equipa que está feita, está rotinada, está convencida nas ideias do seu treinador, e termos a qualidade que nós apresentamos hoje, estamos no caminho certo. Depois, sabemos perfeitamente que há momentos que os nossos adversários vão criando outras dificuldades, vamos precisando de outro tipo de jogadores no campo, por cansaço de outros, que têm características diferentes, e para irmos mantendo a mesma qualidade contra adversários diferentes, de jogadores também diferentes no campo, é preciso algum tempo para podermos estabilizar ao máximo todas as ideias e os resultados. Boa noite, Paulo. Boa noite. Sidão Marinho, da Litoral News. Parabéns pela grande atuação hoje. Queria te perguntar mais uma vez sobre o gol do Flamengo, porque é algo que o torcedor não está conseguindo assimilar. Qual é a sua ideia? E queria que você explicasse para o torcedor agora também. Porque o Santos, mais uma vez, foi reserva, o Hugo titular. Passa pela sua cabeça ter o Hugo como goleiro da Liga, do Campeonato Brasileiro, e o Santos como goleiro da Copa, na Libertadores e também na Copa do Brasil? Como tem se dado tudo isso junto ao Paulo Grilo, preparador de goleiros, para a escolha ser feita no dia da partida? Obrigado. Bom, se calhar não me fiz entender bem na coletiva anterior. Passo a explicar-me outra vez e espero que seja a última vez. O Santos chegou passado quase 3 meses. Há um processo de crescimento da parte do Hugo, onde nós confiamos. Se o Santos tivesse chegado inicialmente, provavelmente as nossas decisões tinham sido diferentes, e dependente do momento de forma de cada um deles, com certeza vamos tomar decisões diferentes. Para já, vamos mantendo a mesma ideia, ou seja, dar continuidade ao crescimento do Hugo, que nos tem mostrado toda a confiança. Ainda hoje fez uma atuação extraordinária, em todos os momentos esteve muito concentrado, tem vindo a melhorar com os pés, algo que ele, e nas tomadas de decisões, algo que ainda tem muito para poder crescer, e depois temos a falar com idades diferentes, em relação ao Santos e em relação ao Hugo, e depois também temos a componente que é Flamengo, a pressão que exatamente existe, e muitas das vezes ela existe, esta ressonância, por tudo aquilo que se vindo a falar, a escrever, e nós precisamos de estabilidade. Eu penso que o Hugo tem estado a crescer muito em termos de mentalidade, de estabilidade emocional, que possa oferecer ao Flamengo, à nossa equipa, tudo aquilo que ele hoje ofereceu, a qualidade do jogo que ele teve. Não, como lhe disse, nós decidimos exatamente isso com eles, falámos quando o Santos chegou, sobretudo após o Peru, o nosso jogo do Peru, definimos perfeitamente aquilo que nós queríamos, mas não é algo que se vai manter a época toda. Depende de estados de forma, de amarelos, de tudo isso, e depois tomarmos as devidas decisões nos momentos certos. Boa noite, Paulo. Rafael Melo, do canal Rafa Melo. Parabéns pela atuação. Paulo, a arbitragem hoje, muitos jogadores reclamaram, inclusive a torcida impaciente o tempo todo com o Wilton Pereira Sampaio. Eu queria perguntar a sua análise da arbitragem para o jogo de hoje. Bom, eu sou uma pessoa também muito passional e tenho uma leitura de jogo diferente. Não me cabe a mim analisar. Parece-me a mim que institucionalmente o clube deve proceder, porque desde os momentos mais capitais desta época, ou seja, Supertaça
os 2 jogos de final, acho que está muito evidente o que foi acontecendo. Não me parece que um treinador tem que estar a expor e a analisar a arbitragem. O que eu lhe disse anteriormente numa pergunta é que não teve ao mesmo nível, infelizmente, do Palmeiras e do Flamengo neste jogo. E queremos, com certeza, e eu gosto de ver todas as 3 equipas ao mesmo nível, com uma boa capacidade para poder melhorar o futebol em si. Por isso, cabe à nossa instituição Flamengo trabalhar, expor, porque realmente nestes 3 momentos capitais, ou nos jogos importantes, de benefício não tiramos nenhum. Nós queremos, e eu sobretudo gosto de ter uma boa qualidade, de ver uma boa qualidade, e neste caso, hoje, mais uma vez, não teve a altura das 2 equipas. Boa noite, Paulo. Gabriel Orfa, da Rádio Sintonia Esportiva. Queria saber como que você avalia o trabalho do Arão, que hoje você tinha, além do Davi Luiz, você tinha o Léo Pereira e o Pablo, optou por botar o Arão um pouco mais recuado como segundo zagueiro. Queria saber se para você hoje ele é mais uma opção como um zagueiro, como um volante ou para as 2 posições? Pelas 2 posições, já falei nisto também na outra coletiva, volto-me a repetir, mas pelas 2 posições, ver o jogo de frente é mais fácil. Hoje o meu colega procurou diminuir tempos de tomada de decisão sempre que houvesse uma circulação para o nosso lado direito, ou seja, para o Arão, onde ele tem vindo a ser fundamental e a romper linhas com passes entre linhas importantes. Deveria ter corrigido em alguns momentos, penso que na segunda parte corrigiu bastante e melhorou bastante. Na primeira parte custou-lhe, porque identificando um adversário na sua mesma linha e com uma maior proximidade e com a velocidade que as primeiras linhas de pressão do Palmeiras têm, deslocamento para reduzir e pressionar o nosso primeiro momento de construção, o seu posicionamento deveria ser melhor no seu primeiro, antes de receber, para poder, na circulação, ter capacidade de estar a orientar o jogo para a frente, de forma a poder sair e superar essa mesma pressão. Foi corrigido no intervalo, melhorou bastante na segunda parte e praticamente deu continuidade e deu profundidade ao nosso jogo, verticalidade ao nosso jogo, de maneira a poder romper linhas de pressão do nosso adversário. Muito satisfeito, por isso é um jogador que nós contamos nestas 2 posições, como volante e como zagueiro. Aqui Paulo, Isaac Andrade, Flavoz. Parabéns pela vitória. Foi jogo... pela vitória poderia ser. É verdade. Nós merecíamos. Parabéns pelo jogo. Fugir-lhe a boca para a verdade, é verdade. Erro falho. Hoje a gente viu algumas mudanças. Você falou sobre processos, né? Que os processos têm início, mas eles vão se modificando no decorrer. E hoje você optou por fazer menos substituições. Alguns não puderam entrar no final do jogo. Mas ali entrou o Marinho, que deu uma dinâmica um pouco diferenciada, e ele realmente tem um DNA interessante com a torcida do Flamengo. Mas, taticamente, você vê que o Marinho hoje tem realmente amadurecido? Ele alcançou aquilo que você queria e no jogo ele fez aquilo que era esperado? O Marinho, sobretudo, tem disponibilidade e tem compromisso, como todos os jogadores têm que ter. Compromisso com a camisola do Flamengo, procurando entendendo o menos ou mais em nível tático ou estratégico. O importante é o compromisso. Depois, pouco a pouco, com certeza tem vindo a entender, e ele tem vindo a entender, porque tem essa mesma disponibilidade e tem-nos oferecido em momentos do jogo a necessidade que a equipa tem nesse determinado momento. E tem sido muito bom, como mais uma vez aconteceu. Boa noite, Paulo. Boa noite. Parabéns pelo grande jogo, né? Faltou só o gol, conforme você falou. André Habib, do canal do Deco. Gostaria de saber em relação ao Thiago Maia, né? Que com ritmo de jogo fez novamente uma grande partida e havia feito uma grande partida também contra o São Paulo, sempre diminuindo o espaço do portador da bola e fazendo transição defensiva rápida, né?
Você encontrou o parceiro ideal do João Gomes? Encontrei mais um jogador que tem vindo a crescer, que nos dá soluções com bola, nos primeiros momentos de construção, onde tem uma boa capacidade cada vez mais em melhorar em termos posicionais, numa boa ocupação do espaço, de entendimento entre ele e o João, que distâncias, a lateralidade deles os dois, a necessidade que a equipa tem, não só desse primeiro e segundo momento de construção, de ter um bom posicionamento e ver o jogo também para a frente, como também de apoio, de movimentos de ruptura e capacidade, como disse, de basculações, saltar linhas de pressão. Pode melhorar aí muito mais, no meu entender, em termos de duelo, porque tem essa capacidade para o poder fazer, e também pode melhorar num último terço, porque tem essa capacidade de ver mais longe e ter passe de maior profundidade. Por isso, esperando que outros também o possam assim crescer, porque necessitamos. São posições de grande desgaste mental e físico, e precisamos todos disponíveis, porque uma época longa, com este ritmo intenso como foi hoje o jogo, necessitamos de todos disponíveis com a mesma qualidade para poderem oferecer à equipa uma boa performance e resultados. Boa noite, Paulo. Lucas Baia, do canal Time Web Sport. Pegando até um gancho na pergunta do Deco, o João Gomes, mais uma vez, foi muito ovacionado pela torcida, como foi antes da partida no anúncio da escalação. Como é que você vê o crescimento deste jogador nesta temporada, a evolução dele em campo e o quanto ele é importante no que você pensa de esquema tático para o Flamengo? Tem muito volume de jogo, com e sem bola, a equipa com bola ou também sem bola. Um jogador fisicamente muito forte, o melhor que nós temos como volantes, a nível de duelos, de contactos. Um número, a capacidade que tem de ganhar bolas, capacidade que tem de, quando é superada em passos verticais, de chegar, e com esta estrutura, com a tipologia de jogadores que nós temos em certas posições, precisamos de jogadores que têm essa capacidade física, mental, de compromisso e também de entendimento de espaços. Como eu disse também na coletiva anterior, algo que ele tem que melhorar é a capacidade de passe médio-longo, algo que aconteceu, por exemplo, no último jogo, em algumas transições ou em alguns momentos de velocidade do nosso jogo, com o passo, por exemplo, para o Isla, com o passo, por exemplo, para o Lázaro, no jogo anterior, algo que nós vamos vindo a precisar e que ele, com certeza, com a experiência ou com a vivência destes mesmos jogos e do posicionamento, vai tendo. Boa noite. Pergunta? Foi? Beleza. Você se referiu ao Palmeiras como uma equipe já mais convencida das ideias do seu treinador, até por razões óbvias de tempo de trabalho, de consolidação de um montão de coisas. Como é que você vê a sua equipe hoje em relação às suas próprias ideias, em relação a esse convencimento que você falou sobre essa relação entre os jogadores e o Abel, e o Palmeiras, evidentemente? Vejo-a muito bem, como a vi desde o início, quando inicias qualquer tipo de processo, a equipa com certeza foi ir assimilando ideias dentro da própria estrutura, dos espaços, e tem sido um crescimento natural, uma evolução natural, que precisa de ser consolidada, jogo após jogo. E, como eu disse e repito, dentro destes processos, e o processo é exatamente como a palavra indica no dicionário, onde tem um início, mas não tem um fim. Por isso, tens muitas variáveis, e essas variáveis muitas das vezes dão-te os adversários, ou quase sempre dão-te os adversários, e as características dos jogadores que estão em campo.
E para podermos criar, para termos uma certa consistência, temos que ir utilizando todos, interagindo todos, de forma a poderem manter níveis de performance coletivas individuais que permitam ganhar os jogos. E, claro, com o meu colega, após vários meses ou ano, também foi procurando enquadrar jogadores e contratar jogadores para certas determinadas posições, que ele sempre achou importante para poder evoluir, para poder haver uma rotatividade e manter sempre uma performance elevada, como foi hoje o caso. Substituição da equipe do Palmeiras.